O nome do país Irã hoje é associado a guerras, a uma guerra sangrenta com o Iraque ou a uma tensão permanente com relação ao Ocidente, em especial os Estados Unidos. Mas o Irã tem muito mais história que isso. E hoje eu vou falar para vocês da invasão do Irã durante a Segunda Guerra Mundial, uma história pouco conhecida. Mas antes de falar da invasão do Irã na Segunda Guerra Mundial, a gente tem que lembrar um pouco do tamanho da história do Irã. A região, onde hoje é o Irã, foi berço de grandes impérios, como o Império Persa, que, em seus áureos tempos, rivalizou com a Grécia e também com Roma. Após a derrota dos persas contra gregos, romanos e macedônicos, veio o Império dos Sassânidas, os herdeiros do Império Persa, que permaneceram até a conquista islâmica, que veio no século VII. Após a conquista islâmica, o Irã passou por sucessivos domínios e dinastias, como os Safávidas, do século XVI ao XVIII, consolidaram o xiismo como a religião muçulmana oficial do domínio dos Safávidas. No século XIX, o país caiu sob forte influência de potências estrangeiras, principalmente Rússia e Grã-Bretanha, que disputavam o controle da região, geograficamente importantíssima. E nessa época, o nome do país ainda era Pérsia, não Irã. Em 1906, ocorreu uma revolução constitucional que criou o primeiro parlamento persa, o Majlis, mas o país ainda era instável e controlado em grande parte por potências externas, que aumentavam o seu interesse na mesma medida em que era descoberto petróleo nas terras persas. Em 1921, o militar Reza Khan deu um golpe, assumiu o poder e em 1925 tornou-se Reza Shah Pahlavi, o fundador da dinastia Pahlavi. Na década de 1930, Reza Shah modernizou o país, reduziu a influência estrangeira e buscou parceiros alternativos, encontrando na Alemanha nazista o parceiro que poderia desenvolver o Irã. A partir daí, o país passou a se chamar oficialmente Irã, abdicando do nome de Pérsia, um nome tão histórico e tradicional. Mas o objetivo era reforçar a sua identidade ariana, por isso o nome de Irã. Cabe então uma olhada mais próxima da relação entre o Irã e os alemães. A aproximação entre o Irã e a Alemanha nazista nas décadas de 1930 e início de 1940 foi estratégica, ideológica e econômica, mas nunca se tornou uma aliança formal. O Shah Reza Pahlavi, no poder desde 1925, buscava modernizar o Irã e reduzir a influência estrangeira, especialmente do Império Britânico e da União Soviética, que era sua vizinha. Estes dois países historicamente disputavam o controle da região desde o século XIX. Para fugir desse jogo e buscar a sua independência, Pahlavi viu na Alemanha uma potência neutra nessa disputa e um modelo de eficiência, tecnologia e nacionalismo moderno. A partir de meados dos anos 1930, o Irã, então, passou a contar com a Alemanha como seu maior parceiro comercial. Mais de 1.000 engenheiros, técnicos e consultores alemães trabalhavam em projetos no Irã. Projetos que iam desde a construção de ferrovias, usinas, até chegar a escolas e obras de infraestrutura, como represas e pontes. O governo iraniano também enviava estudantes para universidades alemãs. E essa afinidade ideológica cresceu tanto que iranianos e nazistas reivindicavam origens arianas. Os nazistas viam os persas como arianos não semitas, e Reza Shah valorizava a herança cultural do Império Persa como descendente dos arianos, o que se alinhava com o discurso racial da Alemanha. Tanto que em 1935, Reza Shah solicitou oficialmente que o país passasse a ser chamado internacionalmente de Irã, o que significa terra dos arianos. Nada mais forte do que esse simbolismo identitário. E os alemães enxergavam essa aproximação e essa semelhança no arianismo como coisas naturais. Afinal de contas, a Pérsia, ou o Irã, era uma terra de Ciro o Grande, o fundador do Império Aquemênida.
Dario, o seu sucessor, e Xerxes, o filho de Dario, que liderou o Império Persa durante a Batalha das Termópilas contra os gregos. O Irã também era terra de Zoroastro, fundador do zoroastrismo, a antiga religião pérsia que tem ressonâncias até os dias de hoje. Também do filósofo, médico e cientista Ibn Sina, ou Avicena, que viveu no século X, além de Omar Khayyam, um matemático, astrônomo e poeta conhecido como Rubaiyat, autor de poemas filosóficos e existenciais. Também o Irã era terra de Hafez de Shiraz, um poeta clássico, símbolo da alma iraniana. Sua poesia ainda é recitada nas casas iranianas até os dias atuais. Estes e outros nomes representavam a grandiosidade da civilização persa-iraniana, desde os tempos do Império Aquemênida até os tempos contemporâneos. Isso tudo caía nas graças do pensamento ariano-alemão. A aproximação entre eles foi natural. Mas então, no final dos anos 30 e com o início da Segunda Guerra Mundial, os aliados, especialmente o Reino Unido e a União Soviética, acreditavam que agentes nazistas estavam se infiltrando no Irã, usando as missões técnicas como fachada. Pressionaram o governo iraniano, que se recusou a expulsar os alemães, mesmo após repetidos pedidos dos britânicos e soviéticos. E após a invasão da União Soviética pela Alemanha na Operação Barbarossa em 1941, a importância estratégica do Irã aumentou ainda mais, como rota de suprimentos e como fornecedor de petróleo. Até que, em agosto de 1941, os britânicos e soviéticos invadiram o Irã, com a desculpa de proteger os campos de petróleo, garantir a segurança logística, conhecida como Corredor Persa, e também remover qualquer influência alemã no país. Reza Shah foi forçado então a abdicar em favor de seu filho, Mohammad Reza Pahlavi. Cabe lembrar que, na década de 1930 e início dos anos 1940, o petróleo iraniano já era extremamente importante, especialmente para o Reino Unido. Desde o início do século XX, o petróleo iraniano era explorado pelos britânicos por meio da Anglo-Iranian Oil Company, que mais tarde se tornaria a BP, British Petroleum, a maior empresa de petróleo do mundo. O governo britânico detinha a maior parte das ações da empresa, garantindo acesso direto ao petróleo iraniano para uso militar e civil. O Irã foi uma das principais fontes de abastecimento de combustível para a poderosa Royal Navy. A transição da Marinha Britânica do carvão para o petróleo no início do século XX fez do petróleo do Irã um recurso vital para a defesa do Império Britânico. A aviação e os veículos militares aliados dependiam de petróleo, e o Golfo Pérsico, especialmente os campos iranianos, eram uma das principais fontes disponíveis fora do alcance do eixo. Além disso, existia também o Corredor Persa, onde o petróleo e os suprimentos de guerra enviados pelos Estados Unidos aos soviéticos passavam por portos iranianos no sul, cruzavam o país por ferrovias e estradas e entravam na Rússia pelo norte do Irã. Sem o Irã, a logística de apoio à União Soviética teria sido muito difícil. A porta de entrada era o Golfo Pérsico, em portos iranianos como Abadan, Bandar Shapur e Basra, no Iraque, onde recebiam navios aliados com cargas dos Estados Unidos, Reino Unido e outras nações. Estes portos foram expandidos pelos aliados para facilitar o desembarque. As cargas seguiam, então, por estradas e ferrovias iranianas, como a ferrovia Trans-Iraniana, que conectava o sul ao norte do Irã, passando por áreas montanhosas e desafiadoras, e também por rodovias militares construídas e ampliadas pelos britânicos e americanos. O trajeto cruzava cidades como Ahvaz, Teherã e Bandar Shah, em direção ao norte do país. Os suprimentos cruzavam a fronteira norte do Irã para o Azerbaijão soviético, através de Astara e outras passagens no Cáucaso. Dali eram redistribuídos para diversas frentes de batalhas soviéticas. E a carga transportada nesse sistema do corredor persa incluíam tanques, caminhões, munições, jipes, trens, aviões desmontados, combustível, alimento, roupas de inverno, medicamentos e ferramentas.
Tudo isso fazia parte do Land and Lease, a lei de empréstimos e arrendamentos dos Estados Unidos. Ao todo, cerca de 5 milhões de toneladas de suprimentos passaram pela rota do corredor persa entre 1941 e 1945, o que representa 25% de toda a ajuda Land and Lease recebida pela União Soviética na Segunda Guerra Mundial. As outras duas rotas eram a Rota do Ártico, passando por Murmansk, que recebeu 40%, e a Rota do Pacífico, passando por Vladivostok, que representava 35% do total. Em 1943, o corredor persa atingiu seu pico operacional, com até 10 mil toneladas por dia passando pela rota. Era o caminho mais curto para as frentes de batalha contra a Alemanha, e o corredor persa era vital nesse processo. A rota foi administrada por forças britânicas, soviéticas e norte-americanas. E os americanos estabeleceram a Persian Gulf Command, uma unidade logística que construiu estradas, ampliou ferrovias e instalou oficinas e treinou pessoal local. Sem sombra de dúvida, o Irã tinha uma importância estratégica tremenda e decisiva na frente oriental da Segunda Guerra Mundial. A operação de ocupação militar do Irã foi rápida, coordenada e decisiva. Realizada entre os dias 25 de agosto a 17 de setembro de 1941, a invasão foi conduzida conjuntamente por forças britânicas e soviéticas, com o objetivo de garantir o controle do território iraniano e proteger os interesses estratégicos. Antes da invasão, os britânicos e soviéticos exigiram que o Irã expulsasse técnicos alemães presentes no país, mas o Shah se recusou, alegando neutralidade. Isso deu aos aliados a justificativa final para a operação militar. Então, em 25 de agosto de 1941, tropas britânicas invadiram pelo sul do Iraque, com o apoio da Royal Air Force. Avançaram por Basra e Abadan, ocupando os portos do Golfo Pérsico e os campos de petróleo. A cidade de Havas foi tomada rapidamente. Enquanto isso, o Exército Vermelho cruzou a fronteira norte do Irã, a partir do Cáucaso, com o apoio da aviação soviética, tomando cidades como Tabriz, Ardabil e Rasht, avançando em direção a Teherã. O exército iraniano tentou resistir, mas era mal equipado e desorganizado em comparação com as forças invasoras. Algumas unidades travaram combates, mas a superioridade aérea e logística e numérica dos aliados garantiu um rápido progresso. Com o avanço vindo do norte e do sul, Teherã ficou cercada em menos de 2 semanas. E em 16 de setembro de 1941, Reza Shah foi forçado a abdicar em favor de seu filho, Mohammad Reza Pahlavi. No dia seguinte, as tropas aliadas ocuparam Teherã sem resistência significativa. O Irã foi oficialmente ocupado por britânicos e soviéticos, mas continuou nominalmente independente sob o novo Shah. As forças britânicas permaneceram no sul, protegendo os campos de petróleo e os portos, e as tropas soviéticas controlaram o norte, incluindo a fronteira com o Cáucaso. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, segundo o Tratado Tripartite de 1942, entre Irã, Reino Unido e União Soviética, as tropas estrangeiras deveriam se retirar até 6 meses após o fim da guerra. Os britânicos e os americanos cumpriram este prazo e retiraram suas tropas em 1946. A União Soviética, porém, se recusou a sair do norte do Irã no tempo acordado, apoiando movimentos separatistas locais. Foi criada então a chamada República Popular do Azerbaijão e a República de Mahabad, de origem curda. Ambos foram governos fantoches apoiados por Moscou. O Irã recorreu à ONU e aos Estados Unidos, que pressionaram os soviéticos a se retirar. Em maio de 1946, o exército iraniano retomou o controle das regiões rebeldes, e isso é considerado um dos primeiros conflitos da Guerra Fria. Seguiu-se então movimentos nacionalistas e uma crise do petróleo, até chegar ao regime autoritário do Shah, que terminou em 1979 com a chegada ao poder dos ayatolás, e foi implantado um regime religioso da Revolução Islâmica de 79. E foi implantada então uma república islâmica teocrática, liderada pelo Ayatollah Khomeini. Mas isso é uma outra história que vamos abordar em breve.